Brasília ao vivo. O Supremo Tribunal Federal retoma a ação penal contra o ex-senador Fernando Collor. De volta conosco por aqui, Catiúcia Sotomayor. O ex-presidente é acusado de ter cometido pelo menos 3 crimes. Quais os detalhes? Mesmo, Adriana. O inquérito que investigou o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu um impeachment em 1992, foi um dos primeiros da Lava Jato abertos no Supremo Tribunal Federal. Então, o senador, ele foi denunciado num desdobramento então dessa operação pela Procuradoria-Geral da República em 2015 e virou réu em 2017, acusado de comandar organização criminosa, e o STF também julga Collor por suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral da República reiterou um pedido feito ainda em 2019 para a condenação de Collor e de outros 2 réus. Pedro Paulo Ramos, que foi ministro de Collor quando ele era presidente da República e é apontado como o operador particular dele, e Luiz Amorim, diretor executivo da organização, o conglomerado de mídia do ex-senador, tratado pela acusação como o administrador de empresas de Fernando Collor de Mello. A PGR sustenta que o ex-presidente seja condenado a 22 anos e 8 meses de prisão. O caso trata de supostas irregularidades na Petrobras, na BR Distribuidora, e o grupo de Collor teria recebido quase 30 milhões de reais em propina entre os anos de 2010 e 2014, em razão de contratos de troca de bandeiras de postos de combustíveis com a antiga subsidiária da Petrobras. A defesa havia pedido ao STF para enviar o caso para a primeira instância, com a alegação de que, sem o mandato de senador, já que desde janeiro ele não é mais parlamentar, ele teria perdido o foro privilegiado. Com a negativa da Corte, justificada pela regra de que não deve haver mudança de instância após o fim da instrução do processo, a presidente do STF, Rosa Weber, incluiu o assunto na pauta. Na última semana, então, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, começou a leitura do voto. No primeiro trecho, ele avaliou que há provas de crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. O julgamento foi então suspenso e a Corte retoma hoje a análise desse caso contra o ex-senador acusado. Como a gente falou, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa. A expectativa é que a Corte inicie a sessão desta quarta-feira com a retomada do caso de Collor. Fachin vai concluir o voto e, em seguida, os demais ministros devem votar. Eu volto com vocês. A gente vai acompanhar essa sessão também. Catiúcia, daqui a pouco de volta. Luiz Felipe Dávila, um nome na política que o Brasil jamais vai se esquecer. Fernando Collor de Mello, empichado em 92. Meses depois disso, foi eleito senador e pode, então, ter cometido novos 3 crimes que serão julgados agora. Qual a sua avaliação? Olha, Adriana, de novo, é um caso que mostra essa impunidade reinante no Brasil, a corrupção nas entranhas do poder no Brasil. Veja só, questão Petrobras, interferência do governo, esquema de corrupção 2010-2014, que foi o mesmo do Petrolão, que acabou levando a Operação Lava Jato a desvendar o maior escândalo de corrupção do mundo. Mas olha que ironia do destino. Os envolvidos na Lava Jato, na corrupção do Brasil, estão todos os dias sendo absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. E agora Collor, que também estava envolvido nessa operação, que os outros estão sendo absolvidos, agora tem que responder pelo crime cometido. Será uma ironia do destino de ver a turma que se envolveu na Lava Jato livre, leve e solta, e ficar o ex-presidente da República condenado na operação que foi destruída pelo Supremo Tribunal Federal ao permitir o triunfo da impunidade sobre o rigor da lei. Então, é difícil esperar alguma coerência do Supremo Tribunal Federal nesses dias tão sombrios da história do Brasil. Beraldo. É exatamente esse o problema. A gente, de um lado, vê o Supremo destruindo todo o trabalho feito pela Lava Jato e liberando, limpando a barra daqueles que foram condenados com provas contundentes de que promoveram a corrupção no Brasil de forma nunca vista. No caso do ex-presidente Fernando Collor, ele tem que pagar a penalidade de ter sido apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso está sendo levado em conta conforme
a gente pode ver nos julgamentos do Supremo. E vale a justiça? Vale a lei? Vale a coerência? Bom, o que a sociedade brasileira tem visto é que isso passa a estar no segundo plano do nosso sistema judiciário. A acusação que o ex-presidente recebe de ter levado propina no embandeiramento de postos é uma acusação bastante semelhante à acusação feita contra André Esteves, dono do Banco Pactual, que foi preso na oportunidade da Lava Jato e depois foi liberado. Salvo engano, os seus processos já foram suspensos. Então, precisamos observar o que vai acontecer, qual será o posicionamento hoje desse julgamento e fazer essas conexões para a gente entender se vale ou não vale a lei, se vale ou não vale a justiça para a nossa Corte Superior.